Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar sequência no nosso curso de obras de terra, né? E hoje, na nossa terceira aula, a gente vai falar sobre um assunto bem importante que acontece bastante em obras de grande e pequeno porte, que é aterro sobre solo mole. Bom, o que é solo mole, né? Solo mole, em geral, são solos argilosos que têm um NSPT de até 4 golpes, tá? E a gente já vai entender o que é esse NSPT, certo? Bom, o NSPT ele é um dado que a gente retira da sondagem tipo SPT, a sondagem Standard Penetration Test, que é um teste de penetração, tá? Como que funciona essa sondagem, né? Tem um QR Code aqui para vocês escanearem, né? E isso vai levar vocês direto para um vídeo do YouTube mais detalhado, um vídeo um pouco maior do engenheiro Felipe. Ele é mestre em geotecnia pela Unicamp, né, explicando passo a passo de como funciona a sondagem, tá? E aí vocês assistam com calma depois, tudo bem? Mas vamos lá, o que é a sondagem tipo SPT, né? Se padronizou um modelo de você fazer um ensaio de SPT para todo mundo fazer exatamente igual e assim você consegue comparar os resultados, né? Então, basicamente, um ensaio de sondagem tipo SPT é você cravar um amostrador nesse solo, e você vai batendo esse amostrador, né, e você vai medindo quantos golpes você precisou dar para ele afundar no solo, tá? Então, mais ou menos assim. Isso tudo padronizado, né? E aí a gente consegue ter sempre as mesmas referências de todos os ensaios e dos solos que são feitos, tá? Mas a gente tem um amostrador tipo barrilete, tá? Ele é um amostrador oco de 2 polegadas. Esse barrilete ele tem um peso de 65 quilos, o conjunto inteiro, né? Um peso de 65 quilos. Ele tem que ser içado a uma altura de 75 centímetros e solto ele cai por gravidade e crava o amostrador no solo, tá? Então, este é o procedimento padrão. Então, as pessoas que estão executando esse teste, eles têm que levantar esse peso de 65 quilos a 75 centímetros de altura. E a hora que solta a corda, ele cai por gravidade. Então, todo mundo vai fazer exatamente a mesma coisa, com um barrilete com o mesmo peso e o mesmo diâmetro. Então, a gente vai conseguir padronizar os resultados. É a ideia de um ensaio tipo SPT. Tá? Como que ele é feito metro a metro no solo para a gente entender quais são essas camadas, né? Então, primeira coisa, você está no perfil 0, na parte da vegetação, você vai escavar com o trado rotativo, escavar até 1 metro de profundidade, tá? E aí, a 1 metro de profundidade, você vai executar esse procedimento de içar o peso a 75 centímetros e soltar. Içar 75 centímetros e soltar, tá? E aí você vai, na cota -1, você vai contar quantos golpes esse equipamento teve que dar para o barrilete cravar 15 centímetros dentro do solo, né? E aí você marca isso numa planilha. Aí você está no -1, você chegou no -1,15. Nos próximos 15 centímetros faz a mesma coisa, conta a quantidade de golpes e marca numa planilha. E nos outros 15 centímetros também conta quantos golpes deu. Então, você escavou 1 metro e aí você coletou o número de golpes para descer 15, mais 15, mais 15, 45 centímetros. Beleza. Então você chegou agora a 1,45 m de profundidade. O que você faz? Você tira o amostrador, guarda as amostras, né, desse solo que você ensaiou nesse primeiro metro, escava até chegar ao segundo metro, a cota -2, e repete todo o processo. Número de golpes e marca lá quantos golpes para descer 15, quantos golpes para descer os próximos 15 e quantos golpes para descer os próximos 15. Né? Então, entre 45 centímetros de metro a metro você vai fazendo isso. Terminou o segundo, você tira o equipamento, escava até o terceiro metro e repete o procedimento. Tira o equipamento, escava até o quarto metro, repete o procedimento. E você vai fazer isso até você encontrar o solo firme, tá? E aí tem algumas condições para você parar o ensaio de SPT, né? Em relação ao número de golpes. Então tem uma tabelinha lá para olhar depois, que ela fala que se em determinado trecho
de solo, você deu uma certa quantidade de golpes e aquilo não desceu mais do que precisava, você pode parar o ensaio por ali. É o que o pessoal chama de impenetrável, agora que o solo já tem uma resistência muito boa. Tá? Então, este é basicamente um ensaio de sondagem. E tem um vídeo do engenheiro Felipe aí explicando com mais detalhes como funciona esse ensaio. Tá? Assistam que é bem bacana. Aqui eu tenho um relatório de sondagem. Né? Então, o que em geral tem em um relatório de sondagem? De escritório para escritório muda um pouco a configuração, o padrão, mas as mesmas informações estão em todos os relatórios. Né? Às vezes a disposição é um pouquinho diferente. Tá? Mas olha só. Eu tenho aqui, ó, revestimento, método de escavação, a cota, tá? Ó, menos 5, menos 10... Nível de água inicial e final, quer dizer que a hora que começou a escavar essa sondagem, nesse azul claro aqui, ó, encontrou água. Depois que encontrou água, esperou um pouquinho, essa água estabilizou nesta cota do azul escuro. Essas cotas elas estão escritas lá embaixo no relatório, só que aqui nesse trechinho não aparece, tá? Aí a gente não coletou amostras e anotou os golpes, né? Dos 45 centímetros de profundidade, dividido em camadas de 15. 0 a 15, 15 a 30, 30 a 45. O que a gente faz? A gente soma os primeiros 15 e o segundo. Então, de 0 até os 30 centímetros, os primeiros 15 e o segundo 15. Soma a quantidade de golpes, está aqui, ó. Então, a gente tem aqui os 30 centímetros iniciais. Está dando aqui, ó. E depois a gente soma os últimos 15, que é os do 45 centímetros, com os 15 do meio. E a gente tem isso aqui, tá? E aí a gente tem aqui a quantidade de amostras, quantos metros foram descendo. Cada metro ele coleta uma amostra, né? À medida que ele vai coletando essas amostras, eles vão classificando qual que é esse solo, né? Então eu tenho aqui, ó, as camadas de solo. Então do 0 até 1,45 eu tenho esse solo que está pintado de amarelinho aqui, é um aterro, uma argila arenosa, né? Depois, do menos 1,45 até chegar no menos 5,45, eu tenho uma argila plástica, pouco arenosa, mole, cinza escura, né? Dos 5,45 até chegar no menos 8,45, eu tenho uma argila arenosa siltosa, também bem mole, né? E vai classificando esse solo todo aqui, certo? E aqui, ó, aqui eu tenho um gráfico feito com os 30 iniciais e os 30 finais. 30 o quê? Golpes. Então, ó, eu tenho aqui, primeiro golpe dos 30 iniciais, 11, tá mais ou menos aqui, ó, no tracejado vermelho, e 13, tá mais ou menos aqui, onde começa o pretinho, né? O que significa este gráfico aqui, né? Imagina que eu tenho aqui, tá vendo que tá escrito 0 aqui, ó. Esse aqui é o meu eixo 0, né? Imagina que eu tenho o meu eixo da ordenada, 0, e meu eixo abscissa, a quantidade de golpes, né? Isso quer dizer o seguinte, quanto mais a minha linha estiver afastada do meu eixo 0, mais resistente é o meu solo, né? Então você vê que aqui, ó, ele começou com um solo com uma resistência maior, né? E aí caiu para um solo com pouca resistência e foi indo com solo com pouca resistência até lá embaixo. Aqui, ó, ele começa a ganhar resistência de novo. Se a gente for olhar no número de golpes do NSPT, o que a gente faz para dimensionar as estacas? A gente despreza os 30 iniciais e usa os 30 finais. Por quê? Porque durante essa escavação pode ter caído um pouco de solo solto, né, dentro desse furo na hora de colocar o equipamento. Então a gente despreza os 30 iniciais, usa como referência os 30 finais, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um solo com 13 golpes, que é um solo bem resistente, né? Então é um aterro que foi bem compactado, né? E olha só, a gente não falou, por exemplo, na aula de ontem, que é importantíssimo fazer aterros em camada de 30 em 30 centímetros. Se você fizer um aterro muito alto e compactar, você vai ter um trecho ali, ó, muito rígido e embaixo fica todo fofo, né? Aqui, ó, ele foi feito um aterro de 1,45 m, né, que tem uma boa resistência, mas ali para baixo, ó, continua tudo fofo,
tá? Então eu tenho aqui esse 1,45 m de uma camada de aterro, uma argila arenosa, que tem uma boa resistência. E depois eu entro numa argila plástica, cinza escura, que está dando aqui, ó, 3 golpes, 2, 2, 2, muito pouca resistência. O que significa isso? Se eu estou falando que aqui, por exemplo, tem 3 golpes, quer dizer que para descer os 30 finais, deu 2 golpes aqui, né? Então, ele deu um golpe, desceu 15. Deu o segundo golpe, desceu mais 15. Então, é um solo bem mole, tá? Qual que é a nossa classificação de solo mole? É um solo argiloso com NSPT até 4. Então, ó, isso aqui, 3, 2, 2, solo muito mole. E é sempre um solo argiloso, ó, argila plástica, argila arenosiltosa, tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Quando eu vou descendo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, sexto, sétimo, oitavo, 9º metro, 10º metro, ó, tudo solo mole. A hora que eu chego no meu 11º metro, tá dando 2 golpes. Do 11º para o 12º, eu encontrei uma areia média, grossa, argilosa, né? E aí começou a ter uma resistência melhor, tá? Você vê que no gráfico eu tenho um aterro, que está bem compactado. A hora que eu baixei um pouquinho, solo muito mole até 11 metros, e depois eu começo a ganhar resistência. Esse gráfico, né, ele não para aqui, ele continua, né, tem mais um trecho desse relatório que eu não coloquei aqui, para a gente conseguir enxergar melhor esse desenho, né? Mas basicamente essas são as informações que a gente tem no relatório de sondagem, né? O que é importantíssimo para a gente? Os 30 finais, né? Essa quantidade de golpes que a gente vai usar para dimensionar as fundações, por exemplo, né? Qual é o tipo de solo para a gente identificar se ele é um solo mais poroso, se ele é um solo mole, como nesse caso aqui, né? Ou, por exemplo, se ele é um solo colapsível, né? Para a gente tomar alguns cuidados extras, né? E muito importante também saber se existe ou não a presença de água neste solo, né? Isso vai definir alguns parâmetros para a gente, principalmente execução de fundação, tipos de soluções, né? Tá? Mas esse aqui é a cara, é o jeitão que tem um relatório de sondagem, tá? Todas as informações que a gente precisa tá aqui nesse relatório. Depois assistam esse vídeo aí que vale a pena, tem bastante informação, vocês vão gostar bastante, tá? Bom, vamos falar um pouquinho dos pontos negativos do solo mole, né? Então, solos moles, eles possuem alguns pontos desfavoráveis para a gente, né? O que? Primeiro, a alta compressibilidade, né? Solo mole, ele é muito compressível, né? Então, se você coloca uma sobrecarga nele, ele achata bastante, ele recalca bastante, muito mais do que os outros. Todos os solos vão recalcar, o solo mole vai recalcar excessivamente, né? Então, ele é um solo com uma resistência baixa, é um solo mais poroso, né? E, dependendo da situação, como nesse caso aqui, por exemplo, ele é um solo que está quase que numa consistência de gelatina, né? Um solo extremamente mole, encharcado, saturado de água, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado com ele. Então, fora esse fato da compressibilidade, que vai aumentar muito o recalque, né? A gente tem uma baixa resistência ao cisalhamento, né? E o que é essa resistência ao cisalhamento? Resistência ao cisalhamento é o que vai garantir que esse solo não entre em colapso, né? Então, se você colocou uma carga muito grande, essa carga, na hora de achatar esse solo, ela vai querer sair para o lado, né? Este cisalhamento aqui, ó, se ele for baixo, ele não suporta essa carga, ele rompe esse solo escorrega e sai para outro lugar, né? Para um lugar com uma pressão menor. Imagina que você tem uma sapata, você forçou essa sapata nesse solo, esse solo aqui ele escorrega para o lado, né? Então tem que tomar cuidado com esses dois pontos. Tá? Por essa razão, construir aterro sobre solo mole precisa tomar muito cuidado com a estabilidade desse... Além da estabilidade do aterro que você está fazendo, né? Que é o assunto da aula passada, tem que tomar cuidado com a estabilidade do solo mole onde você está colocando esse aterro. Tá?
fator que a gente precisa se atentar, né, é recalque. Tá? O solo mole, ele é um solo com uma compressibilidade alta, então ele vai recalcar muito, né? E o recalque para as obras de engenharia, desde que ele não seja controlado e esperado, ele é ruim, né? Recalques diferenciais, eles vão torcer a nossa estrutura, vão trincar, uma estrada vai aparecer um monte de patologia, né? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Falando de solo mole, a gente tem dois pontos importantíssimos para a gente investigar, né? Um é atrito negativo, que vai acontecer em fundações tipo estaca, né? E o outro é o efeito Chebotaryov, tá? Vamos começar pelo atrito negativo, tá? Imagina que eu tenho uma fundação, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma camada de solo mole, né? Tenho aqui uma camada de solo firme, e fui lá e eu fiz uma fundação, cravei uma estaca até chegar nesse solo firme, certo? Beleza, né? Qual que é a resistência dessa estaca, né? Se eu tenho aqui um carregamento que está sendo imprimido nessa estaca, sei lá, um prédio, uma casa, uma rodovia, próprio um aterro aqui, alguma coisa. Eu tenho uma carga que eu estou empurrando essa estaca para baixo, estou comprimindo essa estaca, né? Então, como é que funciona? Você fez uma estaca no solo, né? Essa sua estaca que está dentro do solo, ela tem contato, toda a superfície dela tem contato lateral com o solo, tá? Então tem atrito nessa lateral e tem uma resistência da ponta apoiada lá no solo, tá? Então, quando eu coloco uma carga nessa estaca, essa estaca ela não afunda e vai embora, porque tem uma resistência de ponta, né, no sentido contrário, a reação do solo lá na ponta, então tem uma resistência aqui na frente e tem uma resistência lateral ao longo de toda essa estaca, né? Eu vou colocar um desenho aqui para ilustrar a carga de reação da estaca. RP, resistência de ponta, e RL, a resistência lateral. Tá? Vou colocar uma imagem aqui para vocês. Tá? O que acontece? A hora que eu dimensiono essa estaca, eu calculei esses esforços que a minha estaca vai resistir. Lateral e a resistência de ponta, né? De acordo com a norma, de acordo com o modelo de cálculo e tudo mais. Beleza. Quando eu tenho um solo mole aqui, este solo mole, ele também está em contato com o fuste dessa estaca. Também tem atrito entre aquela superfície, né? A mesma reação que eu tenho ali para cima, eu tenho um atrito ali naquela superfície. O que acontece? Quando o recalque do solo ele é maior do que o recalque da estaca, quando esse solo afunda mais, esse solo comprime essa camada de solo mole, né? Mais ou menos igual esse desenho, ó. Isso aqui está comprimindo essa camada. Como eu tenho atrito lateral entre esse solo mole e o fuste da estaca, a hora que esse solo mole ele é comprimido, o atrito lateral entre o contato, ele também puxa para baixo essa estaca. E aí ele cria uma força de atrito lateral negativa, que é uma forcinha para baixo, gerado através de onde? Através do esmagamento desse solo mole, né? Tá? O que a gente precisa levar em consideração? Se vai acontecer esse efeito, a resistência inicial da minha estaca, que era essas reações de apoio, ponta e lateral, agora ela já não é mais essa reação. A resistência da minha estaca vai ser a resistência de ponta mais a resistência lateral, beleza? Menos a carga do atrito negativo, né? Então, o atrito negativo em solo moles, ele diminui a eficiência da sua estaca. Assim, ó, de uma maneira muito simples. Eu tenho uma estaca que eu determinei lá que ela suporta 10 toneladas. Tá? Se ela está num solo mole, a hora que acontecer esse atrito negativo, ela vai suportar 10 toneladas, mas vai aparecer, sei lá, 3 toneladas de atrito negativo extra, que não tem nada a ver com a edificação naquela estaca, para baixo.
Então ela não suporta 10 para cima, eu vou colocar mais 3, então de fato ela suporta só 7. Basicamente é essa a ideia. Então, atrito negativo, esse é o conceito. Vai acontecer quando a gente tiver estacas em solo mole, tá? E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque esse tipo de solo, que é um solo mole, ele é muito mais comum do que a gente imagina, tá? E o efeito Chebotarev, o que é? O efeito Chebotarev é o seguinte: quando você tem um carregamento em cima desse solo mole, né, qual que é a tendência? A tendência é essas tensões de esmagamento gerar uma tensão lateral, um esforço lateral, né, que é o quê? Que você tem uma região aqui que você está aumentando a sua tensão, esse solo mole ele vai fugir para uma área que tem menos tensão, tá? Nossa, mas como que é isso? Muito simples, ó. Eu fiz um videozinho aqui. Eu tenho aqui uma gelatina. Essa gelatina, ela está representando o meu solo mole. Ele é um solo em estado gelatinoso mesmo, tá? Então, ó, ele não tem estabilidade nenhuma. Você passa carro, passa caminhão, essas coisas vibram e isso vai caminhando pelo solo mole, tá? O que acontece com o efeito Chebotarev? A hora que você coloca uma carga de compressão, esse solo sai lateralmente. Ele gera um esforço lateral neste solo, tá? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Esse esforço lateral, imagina que você tem um solo, ele está todo fechadinho lá. Você colocou aqui, ó, uma carga alta, esse solo ele vai sofrer um efeito Chebotarev, né? Ele vai jogar uma carga lateral. Essa carga lateral ela vai sendo distribuída, né? E aí esta carga ela vai passar nas edificações que existem ao redor, né? Se você tem, por exemplo, uma casa, uma estrada, uma rua, né? Esse carregamento ele vai acionar essa estrutura, tá? E pode gerar patologias nessa estrutura, né? Pode desalinhar suas estacas, pode dar problema numa rua, aumentar o recalque de uma rua, pode entrar em colapso, né? Então precisa tomar cuidado com esse efeito Chebotarev, certo? Bom, atrito negativo e efeito Chebotarev, basicamente essa ideia, tá? Atrito negativo vai ocorrer quando tiver estacas, o efeito Chebotarev vai ocorrer quando você tiver aterro em solo mole, tá? Bom, algumas soluções que a gente vai ver para trabalhar com aterro sobre solo moles, né? Não existe a melhor solução, tá? E não existe só essas que eu vou falar. Existem inúmeras soluções. Tem um negócio muito bacana na engenharia, que é o fato de existir N soluções para o mesmo problema, né? E a função do engenheiro é a gente usar as ferramentas que a gente tem ali naquele local para poder adequar a melhor solução técnica com as condições que a gente tem, né? De tempo de obra, de custo, do que for. Tá? Então não existe melhor solução, existe um monte, a gente vai apresentar algumas, né? Existem várias outras, e nenhuma dessas é melhor do que outra, depende do caso. Tá? Algumas vão se encaixar melhor em determinado caso, certo? Bom, primeiro a gente tem aqui aterros de ponta. O que é isso? Primeiro a gente tem que entender que o solo mole ele é um solo que ele vai recalcar muito mais do que os outros solos. Beleza. Então, qual que é o problema que existe na nossa edificação, ou na estrada, ou no que você for construir em cima de um solo mole, né? Ou se for um aterro só, não tem problema. É o recalque. Tá? Imagina que eu vou fazer um aterro, um platô, e ali vai ser um campo de futebol. Não tem problema. Este aterro sobre um solo mole, se eu não tomar cuidado, este aterro vai gerar uma carga nesse solo mole e ele vai recalcar muito. E meu campo vai ficar todo irregular. Tá? Isso se não tiver, de repente, algum problema mais grave de cisalhar esse solo e entrar em colapso. Né? Esses são os cuidados que a gente tem que tomar com solo mole. Tá? Recalque excessivo e efeito Chebotarev para não criar problemas nas obras dos vizinhos. Tá? A gente tem que ter sempre isso na nossa cabeça. Certo? O que é um aterro de ponta?
O aterro de ponta, o conceito é o seguinte: eu tenho um solo mole, eu sei que eu vou fazer um aterro ali em cima. E esse solo mole, na hora que eu colocar mais carga, ele vai ser comprimido, ele vai recalcar. Então, o que é um aterro de ponta? É você fazer um aterro, mais ou menos em forma de cone assim, do jeito que está nesse desenho aqui, ó, tá? E o que está acontecendo? Olha só, o perfil natural do terreno está aqui, certo? A cota do terreno depois de aterrado é esta cota aqui, ó, entre 3,40 e 4 metros. Então, o que ele fez? Ele fez um aterro de ponta, né? Por quê? Porque este aterro aqui, ó, ao longo do tempo, ele começou a recalcar, né? Tá vendo que aqui, ó, o solo expulsou um pouquinho para o lado, ele começou a recalcar, começou a afundar, certo? E aqui ele estabilizou. Beleza. Isso aqui, ó, essa cota menos 2 é o embutimento desse aterro dentro do solo mole. Beleza. E agora, se a minha cota é 3,40, este aterro aqui já ficou compactado, já estabilizou para a carga que você previu no seu projeto. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa cota de 3,40 aqui e esta parte de cima a gente vai terminar de fazer o platô. Exatamente todo o solo que você colocou aqui vai ficar no mesmo aterro. Você só concentrou tudo em uma região para aumentar esse recalque, estabilizar isso, né? E depois você terminar só de ajustar o seu platô. Mas aterro de ponta, ele é um aterro mais lento, tá? E todo o terreno, todo o solo que você colocou ali vai se manter ali, tá? Então esse aqui é o nosso aterro de ponta. A gente tem o aterro convencional com sobrecarga temporária, né? O que é isso? Você vai fazer é basicamente a mesma ideia desse aqui. Esse aqui você colocou um aterro para recalcar, né? Este aqui é um aterro com sobrecarga temporária. Então você vai fazer um aterro, né? Esse solo vai recalcar até estabilizar. Beleza. O que é essa sobrecarga temporária? Essa sobrecarga temporária é uma carga extra que você colocou em cima do seu aterro para agilizar esse tempo de recalque. Então, este aqui, ó, recalcou e você compensou o solo. Demorou mais. Este aqui, você colocou uma sobrecarga a mais, colocou mais solo do que precisava. Para quê? Para ter um recalque mais rápido, né? Para você estabilizar esse solo. Depois que você teve esse recalque mais rápido, o que você tem que fazer? Retirar essa sobrecarga temporária, tirar esse solo daqui e depois começar a sua construção, por exemplo, né? Ah, cara, legal. Imagina o seguinte. Imagina que eu vou fazer um campo de futebol. Beleza. A carga que vai ter em cima do campo de futebol, o pessoal jogando bola, muito pequenininha. Então uma solução de aterro de ponta é legal. Porque o solo fica todo por ali, resolve, é uma obra mais lenta, mas um custo não tão alto. Beleza. Este aqui, por que eu vou fazer um aterro de carga temporária se eu posso fazer um aterro de ponta, demorar um pouquinho mais e gastar muito menos? Por um fato muito simples. Imagina que você vai fazer um aterro, e em cima desse aterro você vai construir um galpão. Beleza. O seu aterro vai ter uma carga X. O seu galpão vai ter uma carga Y, né? Se você fizer um aterro aqui com carga X, este solo vai recalcar para esta carga X. Legal. E aí ele vai estabilizar depois de um tempo. Para o seu aterro. Depois que você chegar nesse terreno e você construir o seu galpão em cima do seu aterro, essa carga Y extra que você colocou aqui agora, ela também vai gerar recalque no solo mole. E aí você pode ter patologias sérias na sua obra. Então, o que é essa ideia de uma sobrecarga temporária? É você estimar quais são os carregamentos posteriores que você vai ter da sua obra, por exemplo, da sua rodovia, do seu galpão, do que for, né? Você estimar qual que é esse carregamento e você já colocar esse carregamento temporário para adiantar os recalques, inclusive o recalque que aconteceria com a sua obra, né? Para a hora que você
tirar essa camada e começar a fazer sua obra, você já não tem mais o problema do recalque. Lembrando que o recalque em si, desde que ele não seja diferencial, que de um lado não seja maior do que o outro, vamos falar assim, desde que o recalque não seja diferencial, ele vai só afundar a sua edificação. Tudo bem. Pouquinha coisa, isso não vai fazer diferença. Se o recalque for diferencial, ele vai torcer. Esse aqui vai afundar muito mais do que esse. Vai torcer. E aí vai trincar inteiro, vai abrir, vai dar um monte de problema. Tá? Então esse aqui é o nosso recalque com sobrecarga temporária. Este aqui, ó, ele é um aterro. Desculpa, eu falei errado. Não é recalque. Ele é o aterro convencional com sobrecarga temporária. Este aqui, ele é um aterro sob dreno vertical. Olha só, ele tem um aterro que vai ser construído, beleza. Tem uma sobrecarga temporária, pensando ali na edificação ou na obra que vai existir ali, né, para adiantar esses recalques, não criar patologia, perfeito. Até aqui é o mesmo do outro, né? Se a gente pensar neste aterro e neste aterro, ele tem uma duração mais prolongada para acontecer. Olha que legal esse aqui, um aterro com drenos verticais. Dentro, nesse solo mole aqui, ó, eles vão escavar, colocar geodrenos, tá? Geodreno é como se fosse uma fita perfurada de PVC revestida com bidim, né? Eles vão colocar isso, inserir isso lá no fundo do seu solo, né? Vários, ao longo do seu platô, vários geodrenos, né? E aí, nesse aterro, na hora que você coloca os geodrenos, eles ficam com as pontinhas da tubulação todas para fora. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês verem, tá? E aí o que ele faz? Colocou o geodreno, ele precisa colocar uma camada em cima desse geodreno, que é uma camada drenante. O que é uma camada drenante? Uma camada que tenha vazios, bastante vazios. Pode ser uma camada de rachão, uma areia grossa, alguma coisa assim, tá? E em cima dessa camada drenante, você vai fazer o seu aterro, que vai ser construído, e o seu aterro de sobrecarga, que você com isso você vai conseguir ter o recalque que você precisa antes de fazer a sua edificação. Sobrecarga temporária. Beleza. O que é o geodreno? Olha que legal. Esses drenos aqui, ó, a hora que você coloca o carregamento do seu platô aqui, que você está fazendo um aterro, mais a sobrecarga temporária, né? Este geodreno, na hora que você aumenta a pressão, como eles são vazados, né? São filamentos, não são filamentos, são como se fossem tubos achatados de PVC perfurado, né? Como ele é todo vazado, você aumenta a pressão, aquilo lá agiliza a eliminação de ar, por exemplo. Então você aumentou a pressão, sai bastante ar, um pouquinho de água pelos geodrenos, né? E aí você tirou um pouco da água e tirou o ar, você diminuiu o quê? O índice de vazios. Diminuiu o índice de vazios, o seu solo afundou, né? O que você faz com o geodreno? Você agiliza ainda mais o processo de recalque ao longo do tempo do seu aterro, né? Então você fez basicamente essa solução, aterro mais sobrecarga temporária, com a inserção de geodrenos para diminuir o tempo desse recalque. Beleza. Outra solução que a gente tem, né? Aterros leves, né? O que é isso? A ideia até agora foi a gente aumentar o recalque para poder não ter problema na nossa construção, seja ela qual for. Um aterro, uma obra, um prédio, um galpão, o que for. A ideia até agora foi agilizar, fazer esse recalque acontecer antes para não ter problema na edificação. Qual que é a ideia de um aterro leve? É você pensar o seguinte, você fazer um aterro com peso, com uma sobrecarga muito menor, para o recalque ser menor. Tá? Então, ao invés de colocar uma sobrecarga de aterro normal que vai recalcar um tanto X, eu faço um aterro preenchido com material leve,
muito mais leve do que o próprio solo que vai ser aterrado, para esse recalque ser bem menor, né? Então aqui a gente tem a opção, por exemplo, de fazer um aterro com poliestireno expandido, né? Como se fosse placas de isopor bem resistente. E aí você está trocando todo esse maciço de solo, que tem um peso considerado, por um isopor muito resistente, lógico, né? Mas que não pesa quase que nada. Então vai ter recalque? Vai. O que você consegue com esse tipo de solução? Um recalque menor, né? Puxa, mas um recalque menor atende o que eu vou fazer? Não sei, depende da obra que você vai fazer, né? E a outra opção que a gente tem aqui são aterros sobre elementos de estaca, um aterro estaqueado, né? E aí, qual é o conceito? O conceito de um aterro estaqueado é você pegar essa sobrecarga que você tem e não jogar ela no seu solo mole. É você criar estacas que vão levar esse carregamento lá embaixo num solo resistente, né? Então essa estaca vai atravessar de fora a fora o solo mole até pegar uma camada resistente de solo, que aquele trecho resistente tenha suporte suficiente para segurar tudo que você vai fazer ali em cima, tá? Qual que é um ponto importante que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu não posso cravar estacas e simplesmente aterrar, né? Eu tenho que criar algum elemento que vai pegar este aterro que eu estou pondo em cima e vai distribuir nas estacas. Então a gente pode usar um reforço, um reforço geossintético. Eu vou colocar uma imagenzinha aqui também para você ver como que é essa grelhazinha, né? Que ela vai ficar apoiada na cabeça das estacas. O aterro vai estar sobre ele, né? E isso vai, na hora que isso começar a recalcar, ele vai apoiar nas estacas e essa carga vai lá para baixo no solo firme, tá? Então esse aqui é um bem bastante usado também, tá? E aí, olha só, até agora eu não falei nem de atrito negativo, nem de efeito Chebotaryov, né? Eu falei que depende do caso, as coisas são melhores ou piores. Vamos só estudar um pouquinho, vamos analisar um pouquinho. Este caso aqui, aterro sobre estacas. Eu vou ter estacas em solo mole e eu vou ter acontecendo ali um atrito negativo. Então eu preciso levar em consideração, né, que o atrito negativo vai diminuir a capacidade dessa estaca e de repente eu preciso afundar mais essa estaca, mas eu preciso levar isso em consideração. Eu sei que aqui nessa região de solo mole vai existir atrito negativo. Beleza. Aqui, ó, nesses outros todos, eu não vou ter atrito negativo nesses aqui, porque eu não tenho as estacas, né? Beleza. Mas, em todos eles, lembra lá do videozinho da gelatina? Em todos eles, a hora que eu apertei aqui, ó, a hora que eu comprimi, ele cria uma força lateral, ele sai lateralmente, né? Todos eles acontecem isso. E aí, eu preciso analisar o seguinte, se eu vou fazer qualquer um deles, ó, vou fazer este, vamos falar desse aqui, por exemplo, ó, tá? Com um dreno vertical. Vou lá, faço os drenos e eu tenho edificações aqui vizinha, tenho, sei lá, uma estrada passando aqui, um parque, alguma coisa aqui ao lado, que se tivesse deslocamento vertical, isso vai dar problema nessas edificações. Então, qual o cuidado que eu tenho que tomar? Eu preciso analisar esta obra para esse recalque ele acontecer aos poucos, né? E também o aterro ele ia acontecendo paulatinamente, devagarzinho. Por quê? Porque aí eu vou tendo recalques bem devagar, vou tendo recalque, sem ter uma carga muito abrupta de uma vez só que vai gerar o efeito Chebotaryov. Então preciso tomar esse cuidado também, né? Isso tudo tem que entrar na conta, na logística das obras que vocês vão fazer, né? Essa aqui, ó, é uma obra mais rápida, mas tem um custo mais elevado, né? Essa aqui, em relação à movimentação de terra, ela é o menor custo, né? Você não tem que retirar o solo e levar embora depois, mas você não consegue já garantir que você já vai ter recalcado o suficiente para sua construção também, né? Essas duas aqui, ó, são soluções muito próximas. A diferença entre elas, custo, que
O geodreno tem um custo maior do que não fazer, lógico, né? Mas o tempo entre elas são diferentes, né? O que não pode esquecer? Solo mole vai ter em estacas atrito negativo e vai ter o efeito Chebotaryov no solo mole, né, quando não tiver as estacas. Então preciso entender se esse efeito Chebotaryov vai ser um agravante para minha vizinhança, né? Se ele não vai ser, beleza, mas faz isso com cuidado também, claro, né? Não vai destruir tudo, lógico. Mas se ele for um problema, você tem que levar isso em consideração e fazendo esse aterro aos poucos. Aterra um pouco, espera ele recalcar devagarzinho, estabilizar, aterra mais um pouquinho, espera estabilizar, né? É um processo muito mais longo para você não ter o problema do efeito Chebotaryov causando problema nas vizinhanças, tá? Em relação a aterros sobre solo mole, é isso que a gente queria falar, né? A gente falou de atrito negativo, a gente falou de efeito Chebotaryov, soluções para aterros sobre solo moles, né? E agora, na próxima aula, nossa aula 4, a gente vai continuar falando sobre aterro sobre solo moles e a gente vai fazer o estudo de caso de 2 casos reais que aconteceram que tinham solo moles, para a gente ver a sondagem, ver quais foram as soluções propostas, né? O que aconteceu, o que poderia acontecer, esse tipo de coisa. Tudo bem? Valeu, abraço a todos.